Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Yael. Olá. E hoje gostaríamos de aprender com o Dr. Lightman como melhorar a nossa vida. O Dr. Lightman está a ensinar-nos a sabedoria da Kabbalah, um método para a correção do homem e do mundo, e disse-nos que para que a pessoa seja capaz de se corrigir, de ser uma criatura egoísta que pensa apenas nela própria para uma criatura que doa aos outros e que pensa acerca dos outros, através da qual revela uma nova realidade, precisa trabalhar num grupo que trabalha de acordo com o método ensinado pelos cabalistas. E hoje gostaríamos de aprender acerca de um conceito especial que o seu professor, o Rabash, fala, que se chama Itkalelut, integração ou incorporação. Ele diz que há um poder especial na adesão dos amigos, pois as visões e pensamentos passam de uns para os outros através da adesão entre eles. Cada um está incorporado do poder dos outros e através disto cada pessoa tem o poder de todo o grupo. E por esta razão, embora cada pessoa seja um indivíduo, contém o poder de todo o grupo. O que é que o rapaz está a falar aqui, de forma simples? Dr. Leitman, isto é o que alcançamos através do Itkalelut, da incorporação. E também não podemos expressar todo o resultado belíssimo que surge desta incorporação, deste Itkalelut, porque o Itkalelut não é só que temos 10 bandidos que se juntam para bater a alguém, ou como uma equipa de futebol, onde todos acrescentam da sua capacidade, etc. Mas o Itkalelut, a incorporação, é onde construímos uma única força dentro da dezena. E o interessante é que cada um permanece sem se dissolver nos outros. Mas o que é especial acerca do Itkalelut, da incorporação, é que o objetivo final é o que nos faz integrar uns com os outros, em que através desta incorporação tiramos de nós aquele que nos criou, porque o Criador que nos criou, antes de mais, corrigiu-nos como um único desejo de receber. E depois inseriu no desejo de receber a sua luz, a si próprio. E através disso, ele estilhaçou-nos em pedacinhos separados. E quando começamos a integrar-nos uns com os outros, começamos a alcançar um estado em que estas partes egoístas, que querem cancelar o ego entre elas, eles voltam, ou pelo menos são atraídas para essa fonte, essa luz que os criou. E através disto, começam a alcançá-la, querem alcançá-la. Junto com os seus esforços, que os leva a um estado em que o Criador se torna revelado nessa integração. Ou seja, nós na verdade não temos nada através do qual nos possamos corrigir, ou através da qual a humanidade se possa corrigir como um todo, para que volte para a sua origem, se não revelar a origem dentro deste Itkalelut, desta incorporação. A força superior existe dentro de nós. Não existe em algum lugar fora de nós. Mas ao tornarmos-nos integrados uns com os outros, então esta força superior é-nos revelada. Normalmente as pessoas pensam, a força superior está algures lá em cima, está algures aqui ao lado, à nossa volta. Para compreender melhor e explicar o que é o Itkalelut, temos que imaginar que está dentro de nós. E quando começamos a integrar uns com os outros, até ao último detalhe, de forma infinita, então a força superior é revelada. E aí, o que é que significa que é revelada, Dr. Leitman? Que todos nós, através da nossa incorporação, podemos revelá-la. E o que obtemos como resultado disto, Dr. Leitman? Este é o propósito da nossa correção. Revelar o Criador. E quando o revelamos,
revelamos a razão para toda a realidade, toda a nossa existência, todo o desenvolvimento. Este é o propósito do nosso desenvolvimento. E através disto, aproximamos-nos do conceito de infinito. E isto revela uma nova realidade, mais abrangente, tal como disse em programas anteriores. Portanto, voltando àquilo que Oren leu para compreender todos os conceitos pouco a pouco, diz que existe um poder especial na adesão dos amigos. O que é o poder e o que é este estado de adesão entre os amigos? Dr. Lightman, o poder ou a segulá na adesão dos amigos é que, de acordo com o poder desta adesão, podemos revelar o Criador. Porque, por um lado, todos anulam o seu ego e, por outro lado, todos se abrem para a percepção dos outros. Os nossos esforços juntam-se. E através disto criamos 3 linhas no nosso comportamento, a direita, a esquerda e a do meio, que são formas de comportamento, formas de nos comportarmos. Diferenciamos o nosso ego, o desejo de receber, que permanece e existe, claro, nós não anulamos nada. E em cima do nosso desejo de receber, construímos a forma de conexão que é chamada o desejo de doar. E esta conexão entre nós está direcionada à doação aos outros. Ou seja, providenciar cada um de nós o poder completo da decena, por um lado, e por outro lado, todos nós conectamos de tal forma na conexão de Arvut, ou seja, a garantia mútua, que influenciamos a nossa raiz, que é o Criador, que é o nosso superior. A raiz primordial da nossa existência, da nossa realidade. E a pessoa dedica-se facilmente a este processo de adesão, de Kalelut. Dr. Lightman, não. O homem, em conclusão, é um desejo. Se entre todos os seus desejos egoístas, animais, terrenos, que estão direcionados apenas sobre como se manter de um estado mais confortável e melhor, isso é tudo o que a pessoa quer. Tem tudo de forma abundante. Se junto com isso a pessoa tem uma certa retratação, um certo desejo de descobrir o significado da sua existência, Bala Sulam diz que este desejo é chamado qual é o significado da minha vida, então essa pessoa começa a desenvolver nesta direção para adquirir aquilo que quer. E isto leva-o a procurar e descobrir o Criador. Mas, ao longo deste caminho, descobre que está num grupo, que está a aprender as regras, como conectar, como integrar, o que permite à pessoa entrar neste processo de incorporação do tratamento. Antes de mais, não é difícil. Todas estas coisas são feitas de acordo com o desejo da pessoa. Nós somos o desejo de receber. Somos operados pelo desejo. De onde vem o desejo? Isso é outra pergunta. Mas depois de descobrirmos que temos este ou aquele tipo de desejo, concretizamo-lo. Porque se não concretizarmos aquilo que quisermos, estamos em desespero interno, de tal forma que não podemos aguentá-lo. Eu vejo que o estado de estar integrado com os outros, incluído dos outros, hoje em dia é algo que não é normal. Dr. Lightman, nunca foi normal. Eu nunca vi nenhuma sociedade em que isso fosse normal. Nenhuma sociedade, incluindo os animais, plantas. Para começar, toda a criação é o desejo de receber egoísta, e portanto não é natural para ninguém. Não é natural para ninguém integrar-se com todos os outros, até aproximar-se dos outros. Ou seja, cada um vive na sua própria bolha, Dr. Lightman, certo? E então no grupo que trabalha de acordo com o método da sabedoria da Kabbalah, o seu professor, o Rabash, diz que há um poder especial na adesão, pois
visões e pensamentos passam de uns para os outros através desta integração, cada um está incorporado e, portanto, todos têm o poder de todo o grupo. E, portanto, embora cada um seja um indivíduo, contém o poder de todo o grupo. Portanto, ele está a falar aqui dos pensamentos e desejos que passam de um para o outro como resultado da adesão. Como é que este mecanismo funciona? Suponhamos que estamos neste grupo cabalístico, o que é que significa que estamos integrados nos nossos desejos, pensamentos e que estamos incorporados? E o mais interessante é como é que eu, enquanto indivíduo, recebemos o poder de toda a gente? Como é que isto funciona? Bem, não é exatamente que estamos a fazer o trabalho. Há muitas forças da natureza que operam aqui. Nós simplesmente operamos o mecanismo um pouco para trabalhar numa determinada direção, mas eventualmente este mecanismo opera por si próprio. Porque nós não somos patrões do sistema, não entendemos exatamente o que estamos a operar. Estamos sempre a avançar de um entendimento parcial para outro entendimento parcial, e é assim que funciona o nosso trabalho. E, portanto, embora estejamos a exigir receber uma explicação clara de mim, é muito difícil descrever isto. Eu vou lhe dizer, porque me sinto livre desta explicação. Porque alguém que tem este desejo virá, vai integrar-se e vai alcançar espiritualmente, porque este desejo não lhe vai dar descanso. E alguém que não tem o desejo de alcançar a força superior e de ganhar controle sobre a sua vida, não vai, de forma alguma. Então suponhamos que eu vim, Dr. Lightman, então se vem, dizem-lhe o que fazer, recebe uma explicação simples, porque é impossível explicar à pessoa coisas na qual ele ainda não se encontra, não está no nível deste mundo, e está sempre a ascender em níveis, e portanto temos que aceitar estas coisas, fazê-las, e ver como são concretizadas em nós, e novamente ouvir, e novamente fazê-lo, e novamente ver os resultados. E isto é como alcançamos. Eu quero passar para outra instrução dada por Bala Sulam, Rabi Yehuda Ashlag, que foi o professor do Rabash, o seu professor, onde ele diz que a pessoa tem que recolher todos os órgãos flácidos que caíram da sua alma e juntá-los no seu corpo. O que é que ele quer dizer com isto? Dr. Lightman, ele quer dizer algo muito interessante, que o grupo onde entramos, de alguma forma, não sabemos de que forma, não escolhemos este grupo ou estes amigos com quem temos de conectar. Não sabemos como de repente estão connosco no grupo, mas temos que acreditar que este grupo não é ao acaso, mas que provavelmente no passado tinha uma raiz, provavelmente antes da alma geral ter estilhaçado, aquilo que chamamos o estilhaçamento, antes de se ter partido em muitas almas separadas, antes disso, provavelmente existia uma conexão entre nós, uma compatibilidade especial. E agora vamos voltar a restaurar todo este estado. E, portanto, nada acontece por acaso. Temos que agir neste lugar para onde chegamos, onde recebemos esta orientação, fazer aquilo que nos dizem para fazer. O principal é trabalhar na conexão. Com quem, como, não há muito objetivo em perguntar acerca disto, porque entretanto não compreendemos isto. Claro que nós não teríamos escolhido estes amigos, e o facto é que em toda a nossa vida nunca nos conectamos com este tipo de pessoas, mas isto é tudo orientado do alto, é orientado pela raiz da nossa alma, para conectarmos com o órgão da alma geral à qual pertencemos. E portanto, a conexão é uma conexão muito especial. É contra o desejo. Claro que é acompanhada por crítica de todos para com todos os outros. As pessoas não querem, são rejeitadas, sentem ódio e vai e cresce quanto mais avançam.
quanto mais avançam para mais forte o ódio se torna. E portanto não há muito a acrescentar aqui, senão que o processo é muito multifacetado, diversificado, interessante e também na forma oposta que nos mostra que eventualmente tem que levar estas 10 pessoas ao ponto em que cada uma delas retira ou remove o seu ego e está disposta a conectar com um coração descascado. Que esta clipa externa, esta pele externa foi tirada e está disposto a conectar com todas as almas para alcançar o objetivo final. Que neste coração mútuo, ou quando todos os corações se conectam, onde já não resta nenhuma diferença entre eles, aí alcançar a força superior. E a ele, tal como diz, a pessoa passa por muitas rejeições internas, Dr. Lightman, o tempo todo. E a ele, o que é que permite às pessoas passar por este processo e lidar com isto? Dr. Lightman, antes de mais, o seu desejo inicial. Isto é A. B. A pessoa desenvolve este desejo através dos escritos de Kabbalah que estuda e da força interna que recebe através destes escritos, chamado a luz que reforma, o exemplo que recebe dos amigos, que recebe uma e outra vez, e o fortalecimento geral, o arvut, a garantia mútua que existe entre eles, o professor que constantemente os desperta, e todas as ações pelas quais passam no grupo, organizar esta forma de vida, de comportamento. E então, onde encaixa esta incorporação, este Itkalelut entre eles, Dr. Lightman? O Itkalelut e as diferentes formas de conexão que precedem esta integração, tudo vem como resultado daquilo que eu acabei de explicar. Cada um tem que parecer de uma forma especial para com os outros, despertar um desejo nos outros, dar-lhes um espírito elevado, dar-lhes a grandeza do objetivo, do professor, do criador, do grupo, a grandeza de cada um deles. Existem muitos detalhes que têm de cuidar e todas as vezes vê-lo como um trabalho comum. E que esta ação está constantemente direcionada a conectá-los ao ponto de inclusão, ao ponto em que dissolvem, dissipam, desaparecem na sua conexão. As personalidades individuais dissolvem na sua conexão e a única coisa que resta é a centelha pessoal que veio do estilhaçamento, da preparação, que precede toda a sua existência. E como resultado, todos descobrem os níveis superiores de forma individual, junto com estarem integrados com os outros, e desta forma até à correção final. E um dia todos vamos alcançar todas estas correções, e aí esta integração final acontece, em que não há palavras para explicar isto. Existem leis diferentes que operam aí. Qual é a diferença entre conexão e itkalelut, incorporação? Dr. Lightman, a conexão é a conexão de forças, desejos, pensamentos que operam numa determinada direção para um determinado objetivo, mas ainda assim a diferença é clara, que estão apenas a conectar. Eu ainda diferencio estas forças, Dr. Lightman, certo, apesar de estarem conectadas. Estão conectadas de tal maneira que não podemos diferenciá-las, não importa. Mas Itkalelut, incorporação, significa a incorporação de todos os detalhes, de todas as forças, de cada fenómeno. E ainda assim, cada resultado tem muitos detalhes
E todos estes detalhes estão de tal forma integrados uns nos outros que não podemos separá-los. É um nível superior de conexão e incorporação, Dr. Lightman. É algo diferente da conexão. E aí, ali, qual é a diferença, Dr. Lightman? Que na conexão estamos apenas conectados e na incorporação estamos incorporados, que nos penetramos mutuamente. Não conectamos as nossas qualidades, mas estamos todos incorporados, incluídos, que é impossível distingui-los. Então, e dissolver, Dr. Lightman, digamos que é a forma final da incorporação. Ora, anteriormente disse-me que quando a pessoa chega ao grupo que trabalha de acordo com a sabedoria da Kabbalah, tem que acreditar que este não é um grupo que aconteceu ao acaso. Suponhamos, este é o meu grupo e isto é exatamente o que eu preciso. Dr. Lightman, mas se a pessoa não quer avançar, sente que não tem a força, de repente há outra coisa que o atrai, então abandona. Orhan, bem, mas eu não quero abandonar, quero concretizar esta tecnologia, quero entender. Eu caí nesta estrutura de 10 pessoas que chamam grupo. E os professores de Kabbalah dizem tem que juntar todos estes órgãos e transformá-los num corpo, porque eles verdadeiramente saíram do seu corpo. Como é que nós recolhemos toda a gente? Dr. Lightman, o tempo todo fazendo todas as ações que os cabalistas nos aconselham a fazer, e porque eles são aqueles que nos aconselham a levar estas ações a cabo e estão a operar num nível superior ao nosso, então, ao manter estes conselhos, nas nossas ações atraímos algo que é chamado a luz que reforma, uma força de um nível mais elevado. Oran, pode explicar o que é? Doutor Altman, isto é algo que eu não posso explicar. Oran, e o que é que esta força faz? Doutor Altman, esta força faz com que nos incorporemos uns com os outros e ao incorporarmos com os outros, esta força simplesmente leva-nos à unidade, de tal forma que estamos a trabalhar para o mesmo objetivo, na mesma direção, todos estão incluídos de todos os outros e, portanto, a forma de toda a gente existe em todos os outros e agimos juntos em todas as ações. Todos estão juntos, um intelecto, um coração, tornam-se um vaso, um partuf. E o que é que a pessoa sente quando começa a integrar? Dr. Lightman, não posso dizer nada sobre o que sente. Sente conexão. E aí é logo no início, não lá no fim, onde eu entendo que é algo muito sublime, porque tudo vem de forma gradual. É como de 0 para 100%. Então, o que é que sentimos logo ali no início? Dr. Lightman, a pessoa sente que avança corretamente, que a menos que integra com todos os outros ao ponto de perder toda a sua individualidade e que esteja integrado dos outros, dentro deles, então ainda nem sequer deu um passo na direção do objetivo. Então que precisa disto como uma ferramenta para executar o caminho que escolheu. Dr. Lightman, certo? Tem que tornar-se tão diluído que todos possam penetrá-lo e ele possa penetrar todos os outros. Ora, e o que é esta diluição, Dr. Lightman? A ausência do seu ego. Mas não pode livrar-se do ego. Pode apenas elevar-se acima dele, embora o ego esteja ali a controlar e a queimar. Então como é que se dilui? Dr. Lightman, através destas ações que já falamos, temos uma lista de 20 regras que falamos. Então, mas o que é que diluímos? O ego? Dr. Lightman, certo. Mas não é simplesmente o ego, estas são diferentes formas do nosso comportamento, pensamentos, desejos, observações, tudo o que usamos no nosso mundo, temos de diluir estas coisas e trazê-las à conexão. Aí ela, voltando àquilo que o Oran leu.
recolher todos estes órgãos flácidos que caíram da sua alma e juntá-los num só corpo, que tipo de mudança interna é que a pessoa vai experienciar nesta transição de órgãos que caíram da alma para o único corpo? Dr. Lightman começa a sentir que começa a sentir que é tudo dele, que todos os amigos são a sua parte inseparável, que tudo é um meio de aproximar-se do Criador, que é um e que nos inclui a todos, da mesma forma que nós, em todas as nossas ações, temos que ser atraídos para Ele. O que muda na forma como a pessoa pensa, a sua abordagem à vida, é a mesma pessoa, muda. O que é que acontece a esta pessoa? Dr. Lightman, há um novo sistema que é instalado na pessoa, no qual a pessoa sente a realidade como um só sistema, que está acima de todas as limitações de tempo, espaço e movimento, e a força que opera dentro desta realidade, chamada a força superior, a realidade que é eterna e perfeita e completa, e quando está nela, pertence a ela. Ele sente essa força superior, Dr. Atman, claro, é todo um sentimento, uma revelação. Oh, isto é muito poderoso, Dr. Lightman. Então, hoje, ensinou-nos acerca de Tkalelut, incorporação, integração num grupo que opera de acordo com o método da sabedoria da Kabbalah. Pode dar-nos algum trabalho de casa, uma tarefa prática para começarmos a integrar-nos num grupo assim? Dr. Lehman, começar a pensar como podemos conectar todos, como podemos preocupar-nos com todos os outros para que não se separem. Oran, muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada a ela, obrigada a todos por estarem connosco. Até à próxima, tudo do melhor.